Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre investimentos. Investimentos é bastante interessante, né? A gente tem que aprender já que a gente precisa ter um controle financeiro, ou seja, ter um orçamento, exatamente para a gente possibilitar a gente fazer os nossos investimentos. E nós vamos começar a falar muito detalhadamente de cada tipo de investimento que nós temos dentro do mercado. Hoje, especificamente, nós vamos conversar sobre o CDB. Vamos lá, então? Então, nós vamos ter como objetivos conhecer o que é o famoso CDB, compreender como realizar investimentos no CDB e entender também como é feita a tributação sobre o CDB, que no caso do CDB, ao contrário da poupança, nós pagamos também um imposto sobre o rendimento. A gente precisa entender como é esse investimento. Vamos com aquelas nossas perguntinhas que fazem a gente pensar a respeito do tema do vídeo. Você conhece alguém que já precisou emprestar dinheiro ao banco? Nossa, pergunta meio estranha. Não é o contrário normalmente? O banco que nos empresta dinheiro? Mas nós podemos emprestar dinheiro ao banco? Como é que é essa história? Será que alguém já emprestou? Você, seus pais, seus responsáveis, alguém que você conhece, emprestou dinheiro ao banco? Vamos pensar um pouquinho? De onde você acha que vem o dinheiro que os bancos utilizam para emprestar o dinheiro, seja no crédito pessoal, seja para nós financiarmos a nossa casa própria, financiarmos o nosso carro? Da onde que vem esse dinheiro? Vocês sabem? Vamos discutir um pouquinho a respeito disso nesse vídeo. Então vamos lá, vamos começar com o nosso tema central de hoje, que é exatamente o CDB. O CDB é exatamente, o significado dele é Certificado de Depósito Bancário. Ou seja, o que significa? Imagine que um banco X precisa de 500 milhões de reais. O que ele faz? Lança títulos e oferece a você, ou melhor, a nós, os clientes, que vamos cobrar muito pouco por isso. Ainda assim, compramos esses títulos, combinando com o banco que o dinheiro será devolvido dentro de um prazo estipulado antecipadamente. Isso daqui é um texto do livro da Arcuri, que ela dá exatamente o exemplo de onde vem o dinheiro dos bancos. O dinheiro dos bancos é o próprio cliente que vai emprestar. E emprestar através do quê? Uma das maneiras é através dos CDBs, dos certificados de depósito bancário, porque ela precisa captar, por exemplo, que ele quer fazer, por exemplo, emprestar com um valor muito maior, né? A Arcuri até diz, cobrando muito barato da gente para aquele aluguel do nosso dinheiro, né? Através dos CDBs. E depois ele aluga esse dinheiro, né? Ele empresta esse dinheiro para outros clientes com um juro bem maior do que ele está nos pagando. Vocês já notaram isso? E é exatamente a métrica bancária funciona desta maneira. Então, da onde que vem o dinheiro do banco? Bem, uma das maneiras mais baratas para o banco é exatamente a nossa famosa poupança. Por quê? A poupança, ela tem um rendimento baixo e o banco vai utilizar esse dinheiro da poupança exatamente, por exemplo, para os financiamentos de casa própria, por exemplo. Só que o rendimento da poupança é baixo e o financiamento é um juro bem maior. Consequentemente, a diferença entre eles vai ser exatamente os lucros bancários que nós temos. Claro que se a gente comparar, por exemplo, financiamento bancário de uma habitação aqui no Brasil, ele é muito mais caro que nos países que a gente chama de desenvolvidos. A gente já caiu nos últimos anos, mas ainda precisa cair muito mais, e isso faz com que exatamente os bancos cobrem ainda um valor bem alto. Só que quando nós colocamos esse dinheiro na poupança, o que acontece? A gente pode retirar a qualquer momento. Então, se o banco precisa de um valor alto, como aquele 500 milhões, por exemplo, ele fazer um grande financiamento, o que ele vai ter que fazer? Ele precisa ter o dinheiro à disposição e saber que não hoje, nem amanhã, nem depois, eu vou querer sacar esse dinheiro.
E, no caso, o CDB é uma grande estratégia bancária. Por quê? Porque quando a gente vai lá, empresta, faz um CDB com o banco, a gente vai colocar lá, eu vou emprestar ao banco por 180 dias, eu vou emprestar ao banco por 360 dias, ou vou emprestar durante 2 anos, 720 dias. Ou seja, o banco tem uma previsão de quando ele vai ter que devolver esse dinheiro ao cliente. Para ele é uma maneira muito mais tranquila e ele pode se fazer planejamento exatamente para ele não ficar sem caixa, não é verdade? Com um banco sem caixa, isso pode causar vários problemas, inclusive para esse banco e para todo o sistema bancário. Então, e se o banco não tiver o dinheiro em dia, naquele dia que ele precisa, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar? Não, calma, ainda não. O que vai acontecer? Ele pode pedir dinheiro para outros bancos, né? Exatamente, um empresta para o outro para exatamente suprir as suas necessidades, né? E essas necessidades às vezes só acontecem, um banco vai emprestando do outro, que são os empréstimos interbancários. Para a gente compreender melhor a respeito desses CDBs que a gente tem esse sitezinho aqui no YouTube, esse link, quem quiser depois assiste, que é bastante interessante, que ele vai exatamente explicar um pouquinho melhor a respeito dos CDBs, esses empréstimos interbancários que acontecem, que a gente chama do CDI, né? Certificado de Depósito Interbancários. Qual a vantagem, então, que o banco, e normalmente vai acontecer, no caso do CDB em relação à poupança? Bem, a poupança nos últimos anos, em alguns anos, aconteceu que a poupança rendeu muito menos do que a própria inflação, ou seja, o poder aquisitivo daquele dinheiro diminuiu, né? Então o CDB começou a se tornar uma opção bastante interessante, por ser mais fácil de se utilizar e como que ele funciona. Então, quando a gente ouve falar no CDB, ele diz assim, muitos bancos dizem assim, olha, eu pago 90% sobre o valor do CDI. Às vezes a gente nem sabe o que significa, né? Que são os certificados de depósitos interbancários. Eu pago 100% do CDI, 110% do CDI. Eu já vi propaganda na televisão, aqueles bancos fintechs, né, que são aqueles totalmente digitais, propondo até 200% do CDI. Nossa, é bastante coisa? Sim, mas ainda é muito menos do que eles cobram se você precisar o empréstimo bancário, né? E a gente já conversou, por exemplo, de um empréstimo que a gente acaba fazendo sem se tocar, que é quando a gente usa o rotativo do cartão de crédito, que a gente paga muitas vezes o valor que nós vamos ter de rendimento dentro do CDB, não é verdade? Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Então uma das vantagens é exatamente a gente poder fazer esse tipo de aplicação, que ela vai ter uma vantagem sobre a poupança, que ela rende mais. Porém, ela também tem uma tributação. E existem também outras aplicações que a gente chama de renda fixa, mas em outro momento a gente vai especificamente falar sobre a renda fixa. Hoje nós vamos nos limitar a falar mais a respeito do CDB. Como eu falei, há uma grande diferença com a poupança. Por quê? Porque a poupança, você só tem o rendimento dessa poupança e não precisa pagar nenhum imposto sobre o rendimento que você tem. Já o CDB, ele vai dar valores maiores, porém nós teremos que pagar também uma tributação sobre ele e que é uma tributação regressiva. O que significa isso? Quanto mais tempo a gente ficar, menos a gente vai pagar. Tranquilo? Já vamos esclarecer isso. Vamos ver esta simulação agora aqui, ó. Por exemplo, eu tenho R$200 que eu quero investir. O tempo que eu vou deixar investido são 24 meses, tá? Em 2 anos, depois de investir por 24 meses nessa simulação que foi feita, eu vou ter R$ 249,83. Se esse dinheiro, R$200, que a gente rendeu R$ 49,33, eu deixasse na poupança, na poupança renderia apenas R$ 25,43. Só que nós vamos ter que lembrar
que essa rentabilidade, uma parte dela, nós vamos pagar como imposto. Só sobre o valor que aumentou, que foi R$ 49,83. Ou seja, mesmo eu pagando esse imposto, vai ser bastante interessante. Mas antes de falar do imposto, vamos fazer um treininho a respeito dessa aplicação para ver como que ele está rendendo e a gente compreender melhor. Suponha que você investiu R$300 em um CDB de 2 anos, que rende 110% do valor do CDI. O CDI no primeiro ano foi de 10% e 10,43%. E no segundo ano foi de 11,65%. Qual foi o rendimento total desse investimento? Vamos lá, gente, primeiro esclarecer. Se eu tenho 110, ele não rendeu esse valor, ele rendeu 110% sobre esse valor no primeiro ano. Depois ele rendeu 110% desse porcentagem aqui no segundo ano. Então, ou seja, ele rendeu mais do que esses valores. Então a gente vai ter que calcular no primeiro ano, depois no segundo ano, somar os dois rendimentos e daí eu vou ter qual o rendimento no final do segundo ano. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. Então, galera, tranquilo, vamos ver se vocês lembram daqueles vídeos anteriores que a gente falou de porcentagem, para ver se vocês conseguiram calcular, que são bem tranquilos e são interessantes a gente poder fazer esses cálculos para ver quais são as maiores vantagens em termos de um rendimento em relação ao outro. Então, vamos lá. Então, nós temos que nós vamos investir R$300 em 2 anos, 110% CDI, no primeiro ano 10,43%, no segundo ano 11,65%. Qual é o rendimento final que nós queremos saber? Então, no primeiro ano, o que eu vou fazer? 110% de 10,43, o que eu vou colocar? 110 dividido por 100 dá 1,10, vezes 10,43. Ou seja, o rendimento que ele vai ter é de 11,473% no CDB. Eu vou calcular lá. 11,173 e 300 vai ser 300 vezes esse valor dividido por 100, multiplicando 2, ou seja, no primeiro ano teve um rendimento de R$ 34,42.
Ou seja, no final do primeiro ano, o 300 que foi investido, mais o R$ 34,42, portanto, eu tenho um capital, agora um montante de R$ 334,42. No segundo ano, eu também tenho 110%, só que agora é sobre 11,65%. 110% dividido por 100, 1,10, vezes 11,65, portanto, a porcentagem nesse segundo ano que ele vai render é de 12,815%. Este valor multiplicado por 334,42 deu um rendimento de R$ 42,82. Lembre-se que agora o valor 334 é a soma do capital mais o juro que rendeu no primeiro ano. Ou seja, no segundo ano eu vou pegar o capital que eu tinha no primeiro ano, que é 334,42, mais o rendimento no segundo ano de R$ 42,86. Portanto, eu obtive, no final do segundo ano, R$ 377,28. Mas nós já comentamos que o CDB, ao contrário da poupança, nós vamos ter que pagar o imposto de renda sobre o rendimento que ele vai ter. Será que vai ser vantajoso? Vamos ver aqui a nossa tabela. Eu disse que a tabela ela é regressiva. O que significa? Quanto mais tempo eu ficar, menos imposto eu vou pagar. Então, até 180 dias, ou seja, se eu precisar sacar antes de 180 dias, eu vou pagar 22%, 22,5%. Se for entre 181 dias e 360 dias, vou pagar 20%. Entre 361 até 720 dias, eu vou pagar 17,5%. Acima de 720 dias, eu vou pagar 15%. Tranquilo? Bem, nosso investimento ocorreu durante 2 anos. 2 anos. E o rendimento, somando os 2 anos, foi de R$ 77,28. Então, quanto de imposto eu teria ou quanto sobrou para eu desse rendimento? Então, para eu calcular, primeiro o que eu vou ver? Por que não é os 720 dias é acima de 720 dias? Porque 2 anos é mais que 720 dias. Um ano tem mais de 360 dias, não é verdade? Então, 2 anos vai ser acima de 720 dias. Ou seja, nós vamos pagar 15%. Se eu vou pagar 15%, vai sobrar quanto? 85%, que vai ser um rendimento líquido, aquilo que eu vou receber. Então, 77,28 pelo 85%, que é o dividido 85 por 100, eu vou ter de rendimento R$ 65,69 líquido. Ou seja, paguei aqui cerca de quase 12 centavos de imposto, R$ 12 de imposto. Mesmo assim, vai ser muito mais do que eu receberia pela poupança. Tranquilo, gente? No caso, o valor líquido, então, somando os R$ 300, foi de R$ 365,69. Agora aqui eu tenho uma tarefinha para a gente fazer aqui. Investindo R$ 1.500 pelo prazo recomendado aqui no anúncio, calcule o valor de resgate dessa aplicação em CDB, considerando a tributação. Considere que o CDI seja de 11,65% ao ano. Para investir ali, o que a gente vai ter que ter? Nós vamos ter um mínimo R$ 1.000, nós vamos fazer 1.500, e a rentabilidade será de 114%. E o vencimento dele vai ser em 21/3/2025. Eu quero saber, nesse período considerado, qual vai ser o nosso rendimento líquido, ou seja, considerando a aplicação da tabela que a gente acabou de conversar da tributação. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e volto. Vocês podem fazer daquela maneira que eu resolvi o exercício anterior, ou nesse caso também pode, quem lembrar, usar o nosso juro composto, que é a mesma maneira de resolver. Tranquilo, gente? Vou dar um tempinho, já voltamos a conferir.
Então, galera, conseguiram? Tenho certeza que sim. Vamos lá conferir então os resultados? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, nós temos a taxa 114% de 11,65, então dividido por 100, 1,14 de 11,45, portanto o rendimento foi de 13,281%. No primeiro ano sobre 1.500, então vamos multiplicar 1.500 vezes, dividindo esse valor por 100, deu isso daqui, vezes, ou seja, no primeiro ano eu tive R$ 199,22. Então, no final do primeiro ano, 1.500 mais 199,22, 1.699,22 centavos. No segundo ano, o rendimento é o mesmo, né? 114% do CDI. Então, 13,281 vezes o novo montante, que é 1.699,22. Fazendo o produto, o juro deu 225,67. Ou seja, no final do segundo ano, vou pegar o 1.699,22, que era do primeiro ano, montante, mais o juro 225,67, ficamos com um total de 1.924,89. Precisamos calcular qual é o rendimento agora no terceiro ano. Mesma ideia. O novo montante, pelo mesmo valor da taxa, R$ 255,64. Somando com o montante do ano anterior, encontramos um novo montante de R$ 2.180,53. Ou seja, eu vou ter uma tributação de 15% sobre esse valor, ou seja, vai dar R$ 327,08. Tranquilo, gente? Então, continuando agora, eu poderia fazer uma solução alternativa aqui utilizando o juro composto, aonde o capital seria 1.500, 1 mais a taxa 0,13,281 dividido por 100, elevado a 3, que seria 3 anos. Fiz o cálculo, encontrei um montante aqui de R$ 2.180,53. Tranquilo, gente? E a tributação, deixa eu até confirmar aqui para vocês, que agora a gente lendo, a gente vê aqui, a tributação aqui, eu só tenho que fazer uma correção aqui para vocês. Ela aqui está errônea. Tá, gente? O correto não seria 15% sobre o valor total. Seria, deixa eu voltar ao slide anterior aqui para a gente não precisar fazer novamente, somente os 15% sobre a soma do primeiro rendimento mais o segundo rendimento mais o terceiro rendimento. A gente só paga sobre o rendimento. Então, voltando aqui para a nossa câmera 1, para reforçar, o nosso tributação não ocorre sobre o total do dinheiro, ele vai ocorrer apenas sobre o rendimento. Então eu vou somar o primeiro ano, mais o segundo ano, mais o terceiro ano, e daí eu calculo os 15% que passou de 720 dias de aplicação. Tranquilo, gente? Esclarecido, vamos relembrar o que a gente comentou no vídeo de hoje. Nós vimos que o CDB é uma forma de emprestar dinheiro ao banco, né? Muito barato, lembra que a Alcuri comentou, que o CDB é uma aplicação de baixo risco, ou seja, muito difícil acontecer um problema de você perder, e uma rentabilidade bastante atraente, porque você rende muito mais que a poupança. E que sobre ele é cobrado uma tributação, que é o imposto de renda sobre operações financeiras que a gente trabalhou. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.